Olá, amigos queridos. Boa noite. É um grande prazer estar com vocês para que possamos refletir juntos sobre o tema proposto. Iniciaremos com uma pequena declamação que se insere no contexto da nossa abordagem. Esse poema se chama Novos Tempos. Virão novos tempos para a humanidade, de luz, de esperança e de paz entre os homens. O bem, o perdão, em todo lugar, todos juntos irão, como irmãos, transformar essa terra de agora em um mundo melhor, onde aquele que chora não caminhe tão só. Onde a alma sofrida compreenda o sofrer, vendo em tudo na vida motivos para crescer. Depois das tormentas, virão tempos novos, de luz, de esperança e de paz entre os homens. E o mundo terá, como sempre se quis, o prazer de ajudar, a razão de ser feliz. De nós depende também que isso se torne real, cultivando o bem, extirpando o mal, repartindo o pão, compartilhando a paz, estendendo a mão àquele que sofre mais. E assim virão os novos tempos de amor. Nosso Mestre Jesus, há 2000 anos atrás, já nos dizia que orássemos e confiássemos e ele nos enviaria o Consolador prometido, que viria a ficar conosco até o fim dos tempos, fazendo lembrar o Evangelho nascente e também trazendo boas novas, novidades, esclarecimentos e lembranças sobre aquilo que está gravado na consciência de todos nós, as leis de Deus, soberanas e justas. O nosso tema propõe que conversemos um pouco sobre o Livro dos Espíritos, esta obra monumental que veio trazer à humanidade uma mudança de paradigmas. No ano de 2020, completamos 163 anos da chegada à humanidade dessa obra incrível. O Livro dos Espíritos, que foi compilada, organizada por um pedagogo francês chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, o nosso querido Allan Kardec, que se codificou por esse nome, já que era um professor eminentemente conhecido, que dominava diversos idiomas, como o italiano, o alemão, o inglês e o português também falava. O nosso querido professor, discípulo de Pestalozzi, já conhecido por suas publicações no campo da álgebra, da aritmética, da medicina, das línguas, por ter uma grande fama pessoal e por uma dica de seu amigo espiritual, Zéfiro, um companheiro de outrora, que se comunicava numa reunião das mesas girantes, que era muito comum à época em França, lhe chama pelo seu pseudônimo. Olá, mestre, numa das reuniões. E ele responde, salve, meu bom discípulo. E naquele diálogo travado, Zéfiro lhe revela que numa encarnação passada, o eminente professor Hippolyte havia sido seu mestre e, na época, tinha um nome de Allan Kardec. Hippolyte, então, resolve utilizar esse nome para coordenar e compilar essa obra grandiosa que foi a doutrina espírita. O Livro dos Espíritos é o primeiro livro dessa grande obra trazida pelo eminente professor Hippolyte. Falar do Livro dos Espíritos é algo que nos deve encher de muito júbilo, de muita alegria, justamente porque foi uma mudança de paradigma e que, infelizmente, nós ainda não entendemos plenamente o que essa obra quer dizer. Muitas vezes ainda nos mantemos com os pensamentos como se fôssemos espíritos mortais. Vivemos como se a vida fosse acabar no túmulo, vivemos como se o hoje fosse o mais importante diante da eternidade.
Eu queria ler com vocês um pequeno trecho contido na obra de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Diz o seguinte, o trecho: mal não haviam terminado as atividades bélicas da triste missão de Bonaparte, e já o espaço se movimentava no sentido de renovar os surtos de progresso das coletividades. Vejam bem, a guerra terminara e a espiritualidade amiga se organizava para animar as almas com um surto de progresso. Assembleias espirituais, prossegue Humberto de Campos, reunindo os gênios inspiradores de todas as patas do orbe, eram levadas a efeito nas luzes do infinito para a designação de missionários das novas revelações. Em uma de tais assembleias, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, próprio Cristo, portanto, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Foi assim que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre. Portanto, nesta data, nascia o nosso professor Hippolyte Léon Denis Rivail, na cidade de Lyon, na França. Segundo os planos de trabalho do mundo invisível, segue Humberto de Campos, o grande missionário, no seu trabalho maravilhoso de esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares da sua obra, designados particularmente para coadjuvá-lo. É nesse contexto que nós vamos encontrar Gabriel Delany, reencarnado, César Lombroso, vamos encontrar Charles Richer, vamos encontrar Jean-Baptiste Roustin, vamos encontrar o sábio Leon Denis. Esses espíritos eram os companheiros, eram os amigos de Allan Kardec, o nosso professor Hippolyte. Nesse contexto, na Europa, um bojo da grande cultura da humanidade, nós vamos, então, receber o grande missionário prometido por Jesus para que ele pudesse organizar em sábias escritas o Consolador prometido por Jesus. Então, para que a gente tenha uma noção do que foi o advento do Espiritismo, o que representa para a humanidade a reencarnação de Allan Kardec e o seu trabalho dedicado na codificação da doutrina espírita. Antes que se fale de qualquer uma de suas obras, é importante que fique claro para nós quem foi esse homem. Um homem que era todo luz, um homem de uma alta envergadura moral, um espírito de escola, escolhido em assembleia pelo próprio Cristo para reencarnar e, através da sua capacidade grandiosa, tanto intelectual quanto moral, receber as páginas através de vias mediúnicas das jovens Boudin, e logo em seguida das filhas das meninas Jafé e também de Irmãs Dufour, a obra que nós temos hoje em nossas mãos. Foram cerca de 10 médiuns, jovens em sua maioria, que participaram do trabalho psicográfico. Então, nós temos no corpo da doutrina espírita uma doutrina nova, que surge na França, para explicar coisas que, no nosso parco entendimento, já são coisas antigas. Porque é só observarmos que o fenômeno da comunicabilidade dos espíritos, por exemplo, já era algo comum à época. Os espíritos já se comunicavam. Então, era preciso de um homem com tamanha sabedoria para, num tempo muito curto de uma encarnação, e ele abraça a doutrina espírita já na sua maturidade, já com a sua carreira profissional instituída, já com a sua vida a dois, com a sua esposa Amélie Gabrielle Daudet solidificada, ele, então, organiza, em pouquíssimo tempo, a compilação
das mensagens mediúnicas recebidas em várias partes do mundo e também com o apoio mediúnico dessas jovens, ele consegue organizar didaticamente, filosoficamente, cientificamente, sob as asas da moral e da religião, esse grande compêndio que é a doutrina espírita. E o Livro dos Espíritos, que é a nossa temática, vai reunir justamente todos os demais livros. É como se fosse um resumo feito antes. É a partir das partes do Livro dos Espíritos que nós vamos ter, então, as demais obras da codificação, a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e, por último, o Céu e o Inferno, nessa sequência. Nós vamos ver, então, a ciência, com o advento do Espiritismo, receber uma nova luz. A ciência radical, objetiva, recebe a luz do sentimento e aprimora, então, as suas pesquisas. As pesquisas científicas do corpo doutrinário espírita são iluminadas pelo sentimento. Da mesma forma, a filosofia. E nos seus labirintos, nas suas reflexões, nas suas perguntas e respostas, bem específicas do corpo filosófico de qualquer doutrina, perguntar, responder, indagar, retroindagar, alimentar o debate, é o campo filosófico, clareando os labirintos da pergunta com respostas seguras. E vocês devem notar, como estudiosos que são do Livro dos Espíritos, que o eminente professor, ele faz indagações e a resposta satisfatória dos espíritos não deixa dúvida, e ainda assim ele faz uma segunda, uma terceira, indagando os espíritos para que haja mais certeza ainda sobre o que ele havia compreendido e para que ficasse mais claro para nós, ainda simples mortais, a compreensão daqueles textos tão profundos que nada mais faziam, como eu já disse, relembrar a doutrina do Cristo. A religião talvez tenha sido o aspecto, ciência, filosofia e religião, talvez tenha sido o aspecto mais contundente. Talvez a maior edificação que se pudesse fazer nesse tripé, ciência, filosofia e religião. Porque até então, a humanidade recebia na Terra os conceitos religiosos de uma forma a espalhar medo. O trovão amedrontou o homem das cavernas. O sol que queimava a plantação, a chuva que inundava a terra, as nuvens que tampavam a luz, a noite que trazia o frio e os ataques dos animais noturnos. Então, todos os fenômenos da natureza eram tidos como deuses, inicialmente, e produziam no ser humano um certo medo. Então, esse foi o primeiro contato com o divino do homem. Se nós observarmos o decorrer da história, em todas as culturas, nós vamos encontrar o medo como um elemento-chave da religião. O leão de Judá, que expurga o mal, que separa o joio do trigo e que leva para as profundezas do inferno aqueles que são maus. Então, sempre vamos encontrar a figura do medo presente nos discursos religiosos. E a doutrina dos espíritos traz um novo paradigma. Como Jesus já havia falado do amor, afinal, também com a chegada do advento da segunda revelação, que foi o Cristo, e Moisés a primeira, nós vamos ver essa mudança de paradigma chegando aos corações humanos, mas que ainda não estavam todos os reencarnados, todos os espíritos que habitam o orbe, prontos para receberem esse paradigma novo, que era o amor, que era o conceito de Deus Pai, um Deus quase mãe, um Deus amoroso, que livra os pecados de toda a humanidade, o Deus misericordioso, o Deus bom, o Deus amigo, o Deus irmão e pai ao mesmo tempo. Uma figura celestial que nós não conseguimos alcançar a evolução, mas que também traz esse aspecto muito humano nosso. Tanto que andou conosco, pescou, acalmou a tempestade, curou os enfermos, despertou os mortos em catalepsia. Esse era o Jesus de quem nós falamos e de quem o Espiritismo, para a nossa felicidade, traz a lembrança de todos nós. Uma das questões que vamos encontrar exaladas nas obras doutrinárias é: onde está escrita a lei de Deus? Um novo paradigma. Onde está escrita a lei de Deus?
Ainda nos confundimos muitas vezes crendo, como vemos em outras crenças, que a lei de Deus está escrita em algum compêndio de leis, em algum documento, algum objeto histórico, um castiçal, um santo grau, uma Bíblia, um Alcorão, uma Torá, um livro dos Espíritos, quem sabe, o Evangelho segundo o Espiritismo? Não. A resposta sábia dos Espíritos foi que a lei de Deus está escrita onde, meus irmãos? Onde? Na nossa consciência. Então, esse é um outro grande paradigma que a doutrina espírita traz à tona. Estava adormecido nos corações, porque Jesus já havia dito que nós somos deuses, podíamos fazer o que ele fazia e muito mais, que a nossa vontade era tão importante que se disséssemos com fé, montanha, mude-se daqui para ali, ela mudaria. Naturalmente, essa metáfora queria nos dizer uma série de ensinamentos, inclusive que as montanhas do eu, essas dificuldades egocêntricas que eu trago, eu posso mudá-las. São montanhas, muitas vezes, mais difíceis de mudar do que um morro físico, um monte mesmo. Eu posso contratar uma equipe de engenharia e transportá-lo daqui para ali, explodi-lo com dinamite, mas a montanha do eu, a minha consciência egocentrada, a minha inveja, a minha vaidade, o meu orgulho, essas são montanhas quase intransponíveis, porque nós não sabemos utilizar a fé, que precisa ser pelo menos apenas do tamanho de um grão de mostarda e transformar, transmutar, transportar essas montanhas do ego, do eu, que nós ainda trazemos na alma, que nos aproxima tanto das feras, não é, meus irmãos? Então, esse conceito de que Deus não está lá fora também é outro grande paradigma que nós vamos encontrar muito bem explicado no Livro dos Espíritos. Né? O paradigma de que eu sou Deus. Deus está aqui dentro. A lei divina, a lei universal, está gravada na minha consciência. Eu posso folhear, estudar, abrir esse livro do ego, do eu, a qualquer momento em que eu desejar. Então, são conceitos muito importantes que foram trazidos por essa nova revelação que está baseada absolutamente na verdade. Ainda vou ler mais um trecho de Humberto de Campos falando sobre esse advento, o advento do Espiritismo. Ia resplandecer a suave luz do Espiritismo, depois de certificado o Senhor da defecção espiritual das igrejas mercenárias que falavam no globo em seu nome, e todas as falanges do infinito se preparam para a jornada gloriosa. As abnegadas cortes de Ismael trazem as suas inspirações para as grandes cidades do país do Cruzeiro, conseguindo interessar indiretamente grande número de estudiosos. Quando nós passamos os olhos nas anotações de Allan Kardec do Espiritismo Nascente, nós vamos encontrar vários sábios que se tornaram adeptos das ideias consoladoras do Espiritismo. E esses sábios eram de renome na época. Camille Flammarion era um grande cientista, era muito respeitado em seu meio. Charles Richer, César Lombroso, que eu já citei, Alexandre Aksakov e tantos outros grandes nomes. O próprio Leon Denis eram nomes muito respeitáveis. O próprio Allan Kardec, o nosso professor Hippolyte, era membro da Academia de Ciências Francesa, da qual foi expulso porque não quis negar a seriedade dos fenômenos. Ora, era óbvio que para os cientistas céticos, aqueles fenômenos eram produzidos de maneira insólita por prestidigitadores, por falsários, mas nenhum deles se colocou, como Allan Kardec, a pesquisar científica e seriamente os fenômenos. Ele indagou e verificou que, por trás daquelas batidas e respostas tão filosoficamente inteligentes, havia igualmente uma inteligência. A inteligência que não era daquela mente humana, era uma inteligência extracorpórea. E é nesses estudos profundos que o eminente Allan Kardec vai comprovar a existência dos espíritos. Se você tem dúvida ainda sobre a realidade desses ideais, fica um desafio, convite. Estude as obras. Estude o Livro dos Espíritos com retidão e seriedade.
você vai perceber que as perguntas inteligentes tinham respostas igualmente inteligentes. Por isso, essa doutrina foi preparada e compilada, organizada por um professor já reconhecidíssimo em toda a Europa, em todo o mundo. Então, fica o desafio. Estude detidamente a doutrina dos espíritos. Alguns eminentes estudiosos da atualidade costumam dizer que Allan Kardec é um mero desconhecido. Nada sabemos sobre o eminente professor. Não sabemos das suas histórias pretéritas, como encarnado como John Hus, um homem da Igreja Católica, um padre da Igreja Católica, que teve a audácia de traduzir os textos latinos para o idioma tcheco, a fim de que o povo pudesse tomar conhecimento das verdades consoladoras do cristianismo. Pregava não na língua latina, como a Santa Madre Igreja Católica da época obrigava os sacerdotes, mas na língua materna de cada um daqueles por onde ele passava. Fazia questão de explicar as coisas de Deus, as verdades do Cristo, na língua materna dos homens simples. Falava ao povo. E por causa dessa grande irreverência contra a igreja, ele foi queimado vivo. Mas não abdicou dos seus ideais. Uma das frases que o eminente John Hus disse à época é que Hus, na língua tcheca, significava ganso. Uma das frases solenes que ele diz quando estava para ser envolvido pelas chamas: hoje queimais um ganso, mas no futuro as ideias que esse ganso prega voarão tão alto que as chamas não poderão alcançar. Naturalmente prevendo a sua encarnação futura como o grande Allan Kardec. Eu quero me reportar agora com os senhores a pergunta 222 de O Livro dos Espíritos. Porque Allan Kardec era muito questionado sobre essa doutrina nova, já que o fenômeno espírita era muito comum na Europa nesse período. As mesas girantes eram fenômenos onde as pessoas se reuniam num sarau, uns declamavam poesia, outros cantavam, executavam instrumentos musicais, eles comiam em sociedade, lanchavam, jantavam, e, num dado momento, eles paravam para ver as pranchetas que respondiam. As pranchetas, tocadas por dedo de médium de efeito físico, se dirigiam a letras compondo palavras e, consequentemente, frases, respondendo a questões da plateia. Os senhores podem imaginar a qualidade dessas perguntas que eram feitas. No entanto, as respostas eram sempre dadas com seriedade, com responsabilidade, porque o fenômeno espírita estava nascendo. E convidado a ir numa dessas sessões, o eminente professor Hippolyte se nega na primeira vez, nega o convite do seu amigo Fortier, e 2 anos depois, Fortier volta a convidar Allan Kardec. Vamos à sessão, vamos ver as mesas falarem, as mesas batem, respondem as questões, e lá ele foi. E lá chegando, ele contempla, então, todo aquela balbúrdia do sarau, a frivolidade das perguntas, acha estranhas, né? Não concorda com aquele tipo de comportamento, dada a seriedade do fenômeno e também pelo seu inconsciente, que já armazenava a grande missão que ele estava por envergar. O que faz o codificador? Ele passa a frequentar essas reuniões, insere perguntas naquele contexto de ordem moral mais aprofundada, intelectualmente mais rebuscadas, e as respostas vêm muito sérias. Até que, num dado momento, este espírito, o Zéfiro, que eu já citei, o identifica e o saúda como um grande mestre druida que foi no passado. Nesse momento, o nosso querido Zéfiro revela que ele teria uma missão a desempenhar. Ele então pede àquela assembleia que lhe permitisse que, ao final do sarau, ao final das perguntas frívolas, ele pudesse, então, fazer, por alguns poucos minutos, 1/4 de hora, algumas perguntas mais intelectuais àqueles espíritos. E assim acontece, o grupo lhe permite
a sessão continua apenas com Kardec e alguns amigos, já tomando um outro tom, um outro caminho, e é dessa forma que nós vamos ter os rudimentos daquilo que se tornaria, então, alguns poucos anos depois, o Livro dos Espíritos. É nessas perguntas e respostas que o eminente professor vai anotando, registrando, perguntando de novo, e começa, então, a receber anotações de muitos outros médiuns de várias partes do planeta que também estavam recebendo por via psicográfica as mensagens. No decorrer dos anos, dos meses, do tempo, as pranchetas são dispensadas e se é percebido, então, que a própria mão pode tomar um lápis e movimentar o grafite sobre a página, recebendo, então, diretamente da mão das médiuns, as mensagens do mundo maior. Dentro das falas iniciais do Livro dos Espíritos, que, como já disse, foi editado em 1857, a sua primeira versão, ainda com 500 e poucas perguntas, não ainda a versão final, que viria a lume um pouco mais à frente, após revisão, com 1019 perguntas, mas ele nos oferece um termo muito curioso, muito interessante, que ele diz que o Espiritismo era também um método de observação. Vejam que interessante o Livro dos Espíritos trazer, logo no início, logo na sua introdução, essa ideia de que o Espiritismo é um método de observação. Portanto, na nossa vida, nós vamos poder observar muitas coisas, né? Já era uma proposta dos espíritos amigos, da Pleiade, espírito de verdade, do grupo que acompanhava o Cristo, que, segundo alguns relatores, é o próprio espírito de verdade, conceito no qual nós concordamos absolutamente, mas ele não veio sozinho. Nós vamos encontrar muitas mensagens de bispos, de cientistas, de pessoas muito conhecidas de então, na codificação, como São Luís, Joana d'Arc, Hahnemann, que é o pai da homeopatia. Então, o nosso espírito de verdade, o Cristo, veio ladeado de uma pleiade de grandes homens, de grandes mulheres, para trazer à luz a doutrina dos espíritos. Então, diante desse aspecto, sob essa perspectiva de ser o espiritismo um método de observação, vejam que esse método, então, é um método natural, um método que faz com que revejamos as leis de Deus, que estão gravadas na nossa própria consciência. Esse método de observação, então, poderá nos fazer refletir sobre temas muito relevantes, né? Como eu me relaciono, por exemplo, nas minhas relações afetivas, com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho, com o meu amigo mais próximo, com as pessoas em geral. Como eu me relaciono? Nós vamos encontrar isso no Livro dos Espíritos, nessa ciência, nesse método natural de observação da vida e de tudo. Como que eu exerço hoje a minha profissão? Como eu me porto no meu trabalho, com os meus colegas que diariamente estão comigo? Qual é a maneira que eu lido com a questão dos bens materiais? As coisas que eu tenho são minhas, ninguém as toca, não permito que ninguém as toque. Como eu me relaciono com as coisas do mundo, sobre a ótica do espírito imortal, ou como um réis mortal, que imagina que tudo está à sua disposição e que vai acabar no leito da morte. Então, eu preciso aproveitar de tudo, eu preciso fazer de tudo, usufruir de tudo que eu tenho, de tudo que é meu, entre aspas, porque com a morte tudo se vai. Se eu tenho um novo paradigma, se eu tenho nesse método novo de observação, que é o Espiritismo, um novo paradigma que me diz que a vida é eterna, que a vida não acaba no túmulo, tudo muda de figura. Eu passo a ver os meus bens materiais não como coisas eternas. Uma caneca de porcelana deixa de ser intocável, e se ela quebra, a minha vida não acaba. É apenas um bem material. E sob a ótica do espírito imortal, nada do que eu tenho eu levarei desse mundo, senão os valores morais, os valores da alma, aqueles que estão guardados no nosso coração,
que nós aprendemos ao longo das encarnações. E aqui vale a pena um corte para também esse novo e importante paradigma trazido pelo Livro dos Espíritos para a humanidade. A reencarnação. Quantas vidas já vivemos? 1, 2, 10, 100, 1000? Quantas vidas já vivemos? Quantas histórias nós trazemos na alma? Quanto de aprendizado? Então, somos, sim, espíritos ainda muito simples, num planeta que vai passando por um processo de provas e expiações, onde o mal ainda reside, e um planeta onde ocupam espíritos de segunda ordem, com alguns de terceira ordem, que estão por aqui no orbe nos ajudando como amigos espirituais, alguns outros reencarnados de maneira muito discreta, tentando nos fazer entender o verdadeiro sentido da vida, de onde viemos, para onde vamos e o que nós estamos fazendo aqui, porque nós estamos encarnados nesse seio familiar com as pessoas que nós estamos convivendo. Então, tudo isso é muito importante e relevante. Nós não podemos esquecer esses conceitos. A reencarnação, então, vem ao encontro do conceito da eternidade da vida e da ótica do espírito imortal, que não se cansa de refletir que tudo que temos está aqui para o nosso usufruto enquanto aqui estivermos. E que a matéria nos sirva de objeto para alavancar o nosso processo evolutivo. E não que nós sirvamos a matéria, seguindo as suas diretrizes, as diretrizes do ouro, as diretrizes dos bens materiais, daquilo com o qual nos alimentamos, daquilo que nos serve. Nós não somos os servidores da matéria. Nós estamos aqui para sermos por ela servidos de forma equânime, equilibrada e organizada. Ainda sobre o ponto de vista do método de observação, desse método natural da doutrina, eu também preciso refletir sobre como eu falo. Muitas ciências atuais vêm apontando a fala como uma ferramenta muito importante, muitas vezes utilizada como benefício, como apaziguador de corações, a palavra que consola, que alimenta, que abençoa, mas também a palavra que se pode tornar em dardo peçonhento e ferir os corações. Como eu venho utilizando a minha fala, as minhas respostas, para aqueles que estão mais próximos de mim. Como eu venho elaborando o meu pensamento para treinar uma boa resposta. Isso tudo está no Livro dos Espíritos. Uma outra questão, como eu me comporto no meu ambiente religioso? O paradigma precisa ser quebrado. Quando nós entrávamos na igreja, no passado remoto, nós mudávamos. O tom era mais sério, nosso rosto se enrugava, ríamos menos, éramos mais solenes, seguíamos rituais. A proposta religiosa que o Espiritismo vem trazer, esse reencontro, essa religação do homem com Deus, é um paradigma totalmente diferente. É uma proposta de mergulho interior, é uma resposta que nos diz que, no ambiente religioso, na família, no trabalho e por onde quer que eu vá, eu não estou sozinho. Eu estou em companhia dos amigos espirituais. Todos me veem, está na Bíblia, uma multidão nos observam, nos conduzem, nos influenciam. Então, por onde eu vou? Sob a ótica imortal que o Espiritismo nos traz, eu não estou sozinho. No lugar mais distante do planeta ou fora dele, eu estou sempre em companhia de alguém. Esse é um conceito fantástico, um paradigma novo. E, fechando essa questão, como eu lido com a verdade? O próprio Espírito de verdade veio trazer as elucidações do Espírito. Então, eu sou adepto da verdade. Como adepto da verdade, com verdade, eu devo proceder. Com verdade, eu devo me conduzir. Olha, vejam que conceito sério, exarado no Livro dos Espíritos. Conhecereis a verdade, e ela, verdade, os libertará. Temos estado braços dados com a verdade. Como eu lido com as verdades? Verdades, entre aspas, minhas verdades, verdades do mundo. Como eu lido com isso? Como eu lido
com as questões da minha vida, eu penso apenas no agora, ou eu penso no infinito, na vida eterna? Como eu faço as minhas escolhas? Como alguém que vê o agora pode se ver diante desse paradigma, mirando na eternidade? Como funciona isso dentro da nossa mente? Nós vemos o agora ou vemos o eterno? Como procedemos enquanto seres humanos? Então, as nossas escolhas estão no topo daquilo que nós buscamos para nós enquanto paradigmas de vida. Esse é o método que a doutrina espírita propõe no Livro dos Espíritos. O método da lei natural, da lei contida na natureza. Eu vou trazer uma metáfora para vocês que eu já ouvi de alguns palestrantes, eu acho ela muito interessante. É a metáfora do cano d'água. Se você pega um cano d'água, imagine que isso aqui seja um cano d'água, né? E você olha sobre essa ótica, você está vendo um retângulo. Se você olha por essa ótica, você está vendo um círculo. Mas eu tenho aqui em minha mão nem um círculo e nem um retângulo. Na verdade, eu tenho um cilindro. Olhando por essa ótica, nós vamos encontrar, então, essa metáfora do tríplice aspecto da doutrina espírita, tão bem explicado nas 4 partes do Livro dos Espíritos. Tripé da ciência, da filosofia e da religião. Na verdade, o espiritismo não é um somatório de ciência, filosofia e religião, mas ele é uma doutrina que, através da sua ótica, você pode olhar cientificamente, experimentar determinada coisa, indagar sobre ela no aspecto filosófico e também explicar as consequências morais que isso ou aquilo vão trazer para a sua vida, para a vida de todos da humanidade, né? Então, o aspecto científico, vejam bem, é tão profunda essa reflexão porque a ciência já avançou muito. Observe o campo da robótica, da informática, da física quântica, da química. Há um avanço estrondoso no campo das ciências. No entanto, se você observar a ciência espírita, a explicação lógica, o que é o espírito, por exemplo, que agora a ciência começa a despertar para essa realidade, o que é o espírito existe, o espírito tem peso, como é a vida após a morte, a ciência começa a olhar para esse lado. Então, a ciência espírita que já está anos-luz na frente. Isso não é nenhuma balela. Mantenha o desafio daqueles que são céticos nessa questão. Estudem o assunto, debrucem-se sobre a obra com espírito cético, questionador. E eu te desafio a isso. Logo você vai se tornar um adepto dessa ciência, dessa filosofia, dessa religião fantástica, que é a doutrina espírita. E o aspecto religioso, que nós citávamos agora há pouco, ainda traz uma outra mudança de paradigmas muito importante, porque desde a época remotas, nós sempre tivemos aquela questão de troca com o mundo espiritual. É ou não é? Eu quero me dar bem na prova, então eu vou fazer a campanha do quilo, vou fazer 10 palestras, vou trabalhar na mediúnica, porque eu preciso trocar de carro, né? Eu preciso mudar de vida. Quem sabe eu sendo um bom rapaz, eu não ganho um aumento no emprego, eu não consigo o casamento dos meus sonhos, ou um marido tão desejado, né, por algumas mulheres. Então, esse conceito de troca com Deus, o Espiritismo veio eliminar definitivamente. Justamente porque a doutrina espírita faz nos lembrar que a cada um segundo as suas obras. Nós podemos avançar na medida em que nós fizermos, o bem volta para nós, não porque nós estamos trocando, barganhando com Deus, mas por absoluto merecimento. Concordam com isso? Não é uma reflexão importante? Mas eu me lembro de um companheiro muito querido da minha maturidade já na doutrina espírita. Nós éramos do mesmo grupo de estudo. E um dia nós conversávamos, né? E ele disse para mim, olha, eu tive uma conversa tão séria com Deus essa noite. Eu falei, assim, é mesmo? O que houve? O que você conversou com Deus? Você pode contar, você pode partilhar? E ele disse, olha, você sabe que eu tenho uma Brasília, né? E a minha Brasília, ela já está velhinha. Eu preciso levar a mamãe no médico. Você sabe que eu faço massagens terapêuticas nas pessoas, e muitas delas eu atendo gratuitamente, como bom espírita que sou, isso ele dizendo, né?
Chegou a hora que eu já não tenho mais como arrumar minha Brasília. Então, eu tive uma conversa com Deus, porque o meu vizinho está vendendo uma Paraty. E é um carro lindo na época, era um carrão, né? Era o avanço da Brasília. Então, eu queria muito trocar minha Brasília pela Paraty. Eu conversei muito sério com Deus essa noite, que afinal de contas, eu acho que eu estou merecendo. E eu pedi a Deus para me dar uma forcinha, porque eu quero continuar fazendo a caridade. Eu preciso parar de me atrasar para chegar no centro, porque a Brasília quebrou no caminho. Fica chato, né? Então, acho que Deus vai me ouvir. O engraçado é que deu certo essa conversa dele com Deus. Naturalmente, ele merecia mesmo, né? Obviamente, ele era merecedor. E não foi por causa dessa barganha que ele propôs ao Senhor continuar na estrada do bem se ele pudesse trocar Brasília pela Paraty. Então, vocês vejam como a gente ainda está preso nessas questões, né, meus irmãos? Então, o Livro dos Espíritos representa toda uma revolução do pensamento da sociedade humana. Ali não estão apenas leis que regem o comportamento espírita, não regem orientações do comportamento de nós que somos adeptos dessa doutrina abençoada. Não, são leis da natureza. Essa revolução toda que o Espiritismo apresenta é para a humanidade. O amor explicado pelo Espiritismo não é o amor dos espíritas. O jeito de amar na casa espírita não é o jeito dos espíritas. O amor é o amor universal. Qual é o conceito de amor que a doutrina espírita traz? Exatamente aquele que Paulo pregava. Por isso que o espiritismo nada mais é, não é nenhuma novidade, é apenas um relembrar de uma lei que está na nossa consciência. Esse é o paradigma espírita mais importante. Está tudo aqui dentro. Tudo aqui dentro de nós. O espírito traz a lei gravada na nossa consciência. E Paulo dizia o que do amor? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Seria apenas como símbolo que retine. Sem amor, nada somos. O Espiritismo não mudou nada nesses conceitos. Quando eu era criança, eu pensava como criança. Agora que sou adulto, penso como homem maduro. E é isso que o Espiritismo nos propõe, um pensamento maduro. O Espiritismo veio trazer a moral do Cristo. Nada mais do que isso. Eu quero ler para vocês, encerrando com o nosso bate-papo, o nosso diálogo gostoso, que me trouxe muita alegria, uma fala que está contida no livro dos Espíritos. Está em João, capítulo 14, e foi trazida também no livro dos Espíritos. A fala diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Bacana, né, meus irmãos? Então, com essa fala tão bonita e profunda, contida em João e também no Livro dos Espíritos, refletida também no Evangelho, nós encerramos o nosso bate-papo. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Peço a Jesus que nos ilumine, que ilumine a sua instituição espírita, esse berço de tanto trabalho, estudo e dedicação, os trabalhadores dos dois planos, do mundo físico e do mundo espiritual, que conduzem os trabalhos dessa abnegada instituição. Encerramos agradecendo a Deus, dizendo: vem Jesus, divino amigo, vem trazer-nos a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, esse mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Ah, gemidos de aflição,
Já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão e homens lutam, digladiam-se como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor da face da terra e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar as nossas consciências sofridas e fazer feliz o mundo.